casa, la kakuchentan kalmi. In humezona te wete te casa, dane te te. Hicha, in shiba, tia kuzon te wete te casa. Te tia yanu zone kieta lushiba, kempata menane wea. Eu acredito que uma das coisas importantes no comportamento humano atual é que ele se tornou artificial demais, justamente pelo fato do homem, somente a partir de 8, 9 ou 10 mil anos atrás, ter começado a formar as primeiras cidades. Durante os 200 mil anos de formação da espécie humana, o homem viveu em comunidades altamente solidárias, coesas. E a partir do momento que ele começou a formar as primeiras cidades, essa solidariedade foi desaparecendo, porque os sentimentos humanos familiares, como o amor, a amizade, respeito, podiam derramar para a comunidade pequena, porque o âmbito de alcance era curto e os sentimentos chegavam até a comunidade. Então, na verdade, cada comunidade primitiva era uma união de famílias com sentimentos familiares derramando para a comunidade toda. Isso aí foi desaparecendo. Por quê? Porque o alcance do amor, da amizade e do respeito vai até um certo limite, até um certo âmbito apenas. Depois começa a ter dificuldade para se expandir. Então você começa a olhar com desconfiança aquele que não pertence ao seu círculo de amizades, ou ao seu círculo de família ou famílias. Você não o conhece direito. Então você não tem o amor por ele que você tem o amor dentro da família, ou tinha dentro da comunidade primitiva. E o mesmo acontece com a solidariedade e com o respeito. O que aconteceu então é que o homem passou a ter um comportamento artificial. Da mesma maneira que a sociedade urbana é artificial, o comportamento humano também se tornou artificial, isto é, mais racionalizado. O que acontece hoje? Esse comportamento está racionalizado demais. Por quê? As cidades cresceram muito, formaram-se as metrópoles e megalópolis. Então a distância entre uma pessoa no seu âmbito familiar ou do seu círculo de amizade para outra cidade dentro da mesma sociedade, que é a cidade urbana grande, organizada urbanamente, mas com um limiar muito mais amplo, a distância é muito grande entre uma pessoa e outra. Chegar ao ponto de uma pessoa numa cidade grande ser atropelada e o transeunte passar e olhar sem querer saber quem é aquela pessoa. Deixa para a polícia atender, o corpo de bombeiro, ou aparecer alguém, uma ambulância. Por quê? Porque o amor para aquela pessoa, o respeito e a solidariedade com relação a ela foi quebrado pela distância. Ele é um anônimo. Isto é, ele está fora do seu âmbito, o seu círculo de amizade, de amor e de solidariedade. Ele vai se globalizando. Só que ele está tomando o caminho da globalização pelo lado artificial ou racional. Os sentimentos estando apagados, a globalização vai ser muito deficiente. O que pode ocorrer na globalização? O que houve no processo histórico de urbanização, onde uma cidade entrava em choque ou litígio com a outra, por competirem umas com as outras. E depois da formação dos países ou nações, as nações ou países em litígio uma com a outra. Por quê? Seus interesses entravam em choque. E os sentimentos humanos recolhidos,
para o âmbito familiar ou do círculo de amizades. O sentimento de amor, de amizade, de respeito, de solidariedade que formaram as comunidades humanas primitivas durante 200 mil anos ou mais, existem ainda hoje em nós, porque são produtos da evolução humana. Não são produto do artifício humano, do trabalho intelectual humano. Não, são produto dos sentimentos humanos e emoções humanas. O que o homem quer hoje é o que ele sempre quis no passado. Ser solidário com o próximo. Esse sentimento é natural, ele derrama por si. Só que a distância impede que haja conexão entre as duas pessoas com esse elo de solidariedade. Você é muito mais solidário com aquele que está próximo do que com aquele que está distante. Se o vizinho do lado veio a falecer, mesmo que você não tenha amizade com aquela família, você sente aquela morte, porque conheceu essa pessoa. Se ocorre uma catástrofe e morre 10 mil pessoas, lá nos antípodas, do outro lado do mundo, aquilo não machuca tanto você quanto essa morte próxima. Com os sentimentos humanos acontece a mesma coisa, é igualzinho. A distância faz a diferença. Como a globalização já significa por si uma união de populações de maneira global, universal, é aí que está o perigo. Como que o homem pode globalizar as populações humanas se ele não está com os sentimentos globalizados, ou pelo menos preparados para essa globalização? Então, o que acontece com uma construção? Ela é feita tijolo por tijolo, desde o alicerce. Com a globalização vai acontecer a mesma coisa, e o alicerce vai ser o quê? Vai ser a comunidade primitiva, que é o sentimento humano primitivo, natural. O que eu desejo para Botucatu, então? Que ela poderia começar esse processo de maneira revolucionária. Isso aí seria reconhecido pelo Estado todo, por todo o país e pelo mundo todo. Qualquer cidade que inicie um processo desse tipo vai ser revolucionária. E vai ser revolucionária no bom sentido, porque vai jogar com os sentimentos humanos naturais e não com artifícios. Não será uma sociedade artificial, mas uma sociedade baseada nos sentimentos. O que eu preconizo, então? De maneira modesta, claro, não quero ir além daquilo que eu conheço. Eu preconizo o seguinte: a formação de grupos humanos onde os sentimentos humanos possam se derramar num âmbito possível de alcance. Existem, por exemplo, hoje, como exemplo, as sociedades amigos de bairro, né? Esse é o exemplo mais claro. Mas essas sociedades não são incentivadas. E existem em alguns bairros de algumas cidades. O que eu penso é que isso tem que ser feito em termos urbanos e em termos rurais. Isto é, em termos municipais. Cada município deveria atacar esse problema de frente. Formava núcleos rurais, reunindo sítios, fazendas, dependendo da distribuição geográfico-administrativa de cada município, da sua geografia, da sua distribuição populacional. E as prefeituras dando incentivo para esse tipo de união. Então haveria representantes regionais, né, junto à prefeitura de uma determinada facção do município, ou facção populacional. E isso também devia ser feito de maneira ainda mais ampla e mais profunda em termos urbanos, porque na sociedade rural ainda existe um resquício dessa solidariedade. Você chega no vizinho, bate um papo, peia, toma um café, né? Vamos tomar um copo d'água, bater um papo, né? Ainda existe isso, de maneira residual, mas existe.
Na cidade já não existe mais isso. Não se bate numa porta hoje, mesmo aqui em Botucatu, e pedir um copo d'água. O inquilino vai estranhar. Não se fica mais na janela olhando a pessoa passar, não se para mais uma pessoa na rua para bater um papo, é muito difícil acontecer. Então, o que existe hoje é uma contenção de sentimentos que são naturais do homem. O homem quer se comunicar, mas o âmbito é muito amplo para o alcance dos seus sentimentos. Ele tem que derramar no âmbito correto das pequenas comunidades. A ideia geral seria essa.